Boa noite. Em apenas 30 minutos, nós vamos deixar você bem informado sobre as notícias de destaque de Minas nesta sexta-feira. Mulher dá à luz com a ajuda do Corpo de Bombeiros sem saber que estava grávida. E nós ouvimos uma médica que explica por que isso pode acontecer. Empresário Marcos Valério presta primeiro depoimento após a delação premiada. Mais trabalhadores arrumam emprego formal no primeiro trimestre. Segundo o IBGE, houve crescimento também na informalidade. Construções do Minha Casa Minha Vida são vistoriadas e mais da metade apresenta defeitos. Maior assentamento urbano do país, que fica em Minas, está prestes a ser regularizado. Um dos eventos beneficentes mais tradicionais de BH faz noite de desfile para arrecadar recursos. E você também vai ver as novidades do setor de arquitetura e decoração na Casa Cor Minas. Essas e outras informações você confere a partir de agora. O empresário Marcos Valério prestou o primeiro depoimento hoje na sede da Polícia Federal aqui em Belo Horizonte, após a delação premiada. Segundo a polícia, as pessoas que foram indicadas por Valério nessa delação estariam sendo coagidas para atrapalhar o processo. Nossa repórter Yara Fantoni e o cinegrafista Germano Veloso foram acompanhar o depoimento. 9h40 da manhã desta sexta-feira, Marcos Valério chega para depor na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Federal, Marcos Valério foi intimado porque pessoas citadas em sua delação premiada estariam aliciando testemunhas. O teor do depoimento de hoje está em sigilo. O Marcos Valério foi intimado por delegados que estão trabalhando na colaboração premiada dele, com a finalidade de prestar alguns esclarecimentos sobre informações que foram obtidas de que testemunhas e pessoas envolvidas citadas na delação estariam movimentando com a finalidade de criar obstáculos, com a finalidade de não tornar efetiva a delação premiada do Marcos Valério. O depoimento durou 3 horas. Ao 12h40, Marcos Valério deixou a Polícia Federal. De acordo com o advogado do publicitário, somente na hora do depoimento, ele e seu cliente tiveram ciência que as descobertas de coação de testemunhas fariam parte do depoimento. O principal motivo foi com relação ao depoimento que o STF requisitou para colher novos depoimentos e também provas de alguns depoimentos que foram feitos. E já, como ele veio aqui, também já acrescentou também com relação que a Polícia Federal descobriu que algumas testemunhas estão sendo coagidas. Então, isso aí também foi colhido também o depoimento dele. Esta é a primeira vez que Marcos Valério veio depor na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais, depois que foi transferido para a PAC em Sete Lagoas no dia 17 de julho de 2017. Anteriormente, desde 2013, o publicitário estava preso na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, também na região metropolitana de Belo Horizonte. A transferência foi uma das reivindicações feitas por ele para a assinatura da delação premiada, que ocorreu no dia 6 de julho deste ano. Não é ameaça contra ele, em princípio, né? É movimentação de... que tem testemunhas, ele apresentou um rol de testemunhas, apresentou documentos no processo de delação dele. E há investigados que estão cooptando testemunhas. Então, nós temos que verificar isso aí de forma a que, se homologada a delação, ela ser efetiva. Eu entendo que isso aí força mais que nós estamos no caminho certo, né? Que se as pessoas estão coagindo as testemunhas, quer dizer, então, que elas têm realmente alguma coisa a ver com o que nós falamos. A colaboração premiada ainda precisa ser homologada, pois no processo existem investigados que possuem foro privilegiado. Marcos Valério foi condenado a 37 anos e 5 meses de prisão no julgamento do mensalão do PT por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção, peculato e evasão de divisa. Ele também é réu em ação penal no mensalão tucano, esquema que teria desviado recursos para a campanha de Eduardo Azeredo, do PSDB, que concorria à reeleição ao governo de Minas Gerais em 1998. A Polícia Militar Rodoviária prendeu um caminhoneiro por suspeita de embriaguez ao volante.
O motorista foi abordado hoje de manhã no anel rodoviário, ali na altura do bairro Carlos Prates, depois que policiais flagraram o veículo fazendo manobras perigosas na pista. Essa notícia chega direto da nossa redação, onde está o repórter Igor Calham. Igor, foi feito o teste de bafômetro para comprovar essa impressão dos policiais? Boa noite. Olá, Inácia. Boa noite para você, todo mundo que acompanha o Jornal Band de Minas. Foi feito sim, ele fez esse teste do bafômetro que confirmou que ele havia ingerido bebida alcoólica. Ele foi flagrado, Inácia, conduzindo um caminhão. O pessoal de casa está até acompanhando algumas imagens que estava em péssimo estado, lanterna traseira queimada, pneu careca, desculpa, perdão, e uma seta quebrada. Inclusive, Inácia, ele estava, as irregularidades não param por aí. Esse caminhão estava em péssimo estado e a carga de madeira de eucalipto também estava sem nota fiscal. A carga e o veículo com a documentação irregular foram apreendidas e o condutor encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. Agora, Inácia, é bom a gente lembrar que quem é pego conduzindo um veículo sob efeito de álcool ou drogas pode pegar a pena aí de 6 meses de prisão a 3 anos e a multa é de R$ 2.934,70 e a suspensão da habilitação pode chegar a quase 1 ano. A gente está acompanhando aí algumas fotos desse caminhão. Realmente o caminhão estava numa situação quase crítica, como a gente pode perceber aí nessas imagens. E claro que a polícia abordou e fez todo o procedimento. Inácia. Ok, Igor. Obrigada. Boa noite para você. Boa noite. O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar em uma emergência inusitada. A equipe precisou fazer um parto. Até aí, tudo bem. O que deixou esse caso marcado é que a gestante não sabia que estava grávida. Olha só. Era uma ocorrência simples, mas mudou a rotina da equipe. Os militares ajudaram a fazer um parto, mas o detalhe é que a mãe não estava esperando o bebê. Fiz teste de farmácia, deu negativo, mas não parecia uma gravidez, porque eu não tive sintomas de gravidez. Não engordei, pelo contrário, perdi peso. A barriga não cresceu como se fosse uma gravidez, não mexia como um bebê. André nasceu saudável, com pouco mais de 3,6 kg. Sara, que tem outros 2 filhos, não tinha programado o caçula. Eu senti a dor forte, cheguei na porta do banheiro, a bolsa estourou. Era um neném que estava nascendo. Em 24 anos de profissão, o sargento Felício já ajudou a realizar pelo menos 7 partos, mas esse vai ficar marcado. Foi uma emoção muito grande, né? Porque eu já sou pai de 4 filhos. Para toda hora que ela precisar de uma pessoa para ajudar, né? Para socorrer, o bombeiro sempre estará disposto. Mas aí você deve estar se perguntando, como pode uma mulher passar os 9 meses de gestação sem descobrir que está grávida? Mas isso pode acontecer e é menos raro do que a gente imagina. A gravidez não foi planejada ou desejada entre o casal ou uma das partes do casal. Então, a gente tem uma fase que se chama negação. A negação, geralmente, ela acontece no primeiro trimestre com mais intensidade. É um mito que a mulher pode menstruar durante a gravidez, mas ela tem sangramentos que podem coincidir no período próximo ao que ela menstruava. Só que isso é uma ameaça de aborto. André chegou causando susto à família, mas já é amado por todos e aumentou a conta dos netos de Dona Maria Esther. Eu não sei como descrever, porque eu fiquei muito assustada a hora que eu cheguei. Porque foi 10 minutos para chegar na casa dela, meus 10 minutos mais louco. E cheguei lá, ela sentada no vaso com o neném nos braços. Como que descreve? Não tem como. Dados do IBGE revelam uma queda de 5% no número de desempregados no segundo trimestre deste ano. Além disso, houve um aumento no número de trabalhadores que buscou o mercado informal como alternativa. 13,5 milhões de pessoas ainda continuam sem trabalho. Oferecer projetos de decoração foi a saída encontrada por Natália para se manter trabalhando desde que foi demitida em maio. É o que ganha no mercado informal, que está ajudando a pagar as contas no fim do mês. Hoje eu estou assim, super feliz, porque hoje eu consigo ganhar cerca de 15% a mais que eu ganhava antes e trabalhar cerca de 2 a 3 horas a menos do que eu trabalhava. Então hoje eu tenho mais qualidade de vida. No segundo trimestre, a taxa de desemprego no Brasil caiu 0,7% em relação aos 3 primeiros meses do ano. Isso significa que nesse período, 700 mil pessoas conseguiram uma vaga. E os sinais de melhora vieram principalmente do mercado informal.
A taxa de subemprego cresceu 10,9% dos primeiros 3 meses para o segundo trimestre, passando de 5,3 milhões de trabalhadores para 5,8 milhões, segundo o IBGE. Eles estão trabalhando em subempregos, empregos de menor qualidade, que geralmente exige um esforço repetitivo, com menor conteúdo, né? Então, assim, eles estão sendo ali subutilizados. A taxa de desemprego no segundo trimestre registrou a primeira queda desde o final de 2014. O número de trabalhadores em busca de uma oportunidade chegou a 13 milhões e meio de pessoas, uma queda de quase 5%. Durante quase 2 anos, Jean trabalhou como folguista e fazendo férias dos colegas. Só agora veio a chance de voltar a ter carteira assinada. Fica muito mais fácil planejar, fazer contas, sabendo que no final do mês você tem condições de pagar essas dívidas. É muito melhor que a carteira assinada, dá tranquilidade. Apesar da melhora na curva do emprego, um dado ainda chama a atenção. A taxa de subutilização de força de trabalho ainda é muito alta. De acordo com a pesquisa do IBGE, 23,8% dos trabalhadores brasileiros estão ocupados em funções e com remuneração aquém de sua qualificação, a maioria em subempregos. Viver com foco naquilo que é essencial. Essa é a proposta que o evento Casa Cor Minas traz na 23ª edição. A maior mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo do estado revela um jeito mais tranquilo de viver, onde a pressa tem que ficar do lado de fora e onde a sustentabilidade faz parte das rotinas de uma casa. Um casarão construído no início do século passado para ser a sede da Rede Ferroviária Federal, no bairro Floresta, região centro-sul de Belo Horizonte. O local, que estava fechado há 10 anos, foi reaberto em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para receber a Casa Cor Minas. São 46 ambientes entre quartos, salas, cozinhas, banheiros, com direito a essa bela vista do Museu de Artes e Ofícios na Praça da Estação. A edição desse ano da Casa Cor busca valorizar o essencial. A gente tem uma vida muito dinâmica, muita informação, muito serviço, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então é preciso focar no essencial, a gente precisa de uma vida mais prática. Quem entra é convidado a conhecer tendências e também interagir. Neste ambiente, por meio de um workshop, o público foi convidado a elaborar projetos com fabricação digital para a confecção de peças. O resultado de toda essa interação fica exposto aqui mesmo no espaço, como esse balanço. Nossa ideia era criar um processo de arquitetura que nos permitisse diluir a autoria da concepção e da execução desse espaço com mais 80 profissionais, de forma que a gente tivesse essa componente de colaboração desde o princípio. Neste ambiente, a união do clássico e do moderno em tons neutros. No painel em frente à cama, os aparelhos ficam embutidos. Já nesse outro ambiente, o quarto do bebê. Para a criança poder explorar o quarto, né, se autoconhecer, tem um espelho. E também as roupinhas de cama também ficam na altura da criança. Tem um tablado para a criança poder estudar, brincar. Então tudo na olhada da criança mesmo. Neste outro espaço, o quarto do pré-adolescente, atualizado com a era da internet. Aqui o acrílico suspenso, arte que pode ser inserida em vários contextos. Neste loft, o que parece ser mármore é, na verdade, vidro, um lançamento vindo da Itália. O conceito de morar bem na contemporaneidade também está neste ambiente, que mescla a cozinha com a sala de estar. Nós projetamos um telão que a pessoa tenha a ideia de estar vendo a televisão dos dois lados, então ele pode dar um curso de gastronomia, né? E as pessoas se interagem no espaço. O ambiente ainda traz uma novidade no revestimento dos armários. Essa lâmina de pedra natural flexível. Esse ambiente aqui foi inspirado nas cozinhas de fazenda, com o quintal bem próximo e com um fogão a lenha moldado com uma pedra industrial que chegou ao Brasil há apenas 3 anos, neolite. Também chamam a atenção o piso e o teto, que não sofreram alterações, fazem parte da estrutura original do casarão. O espaço que foi escolhido, maravilhoso, né? Acho que é um presente para Belo Horizonte. Maravilha, viu? Tá um canto. A Casa Cor Minas pode ser visitada até o dia 17 de setembro. Anote o endereço: Rua Sapucaí, 383, no bairro Floresta. O funcionamento é de terça a sexta, de 3 da tarde às 10 da noite, aos sábados de 1 da tarde às 10 da noite e aos domingos e feriados de 1 da tarde às 7 da noite. A entrada custa R$ 50. E você vai ver a seguir que um levantamento feito com os moradores dos apartamentos do Minha Casa Minha Vida aponta que as construtoras têm muitos problemas para corrigir nas obras já entregues.
Fomos à Contagem ver de perto um desses grandes condomínios. E no próximo bloco você também confere que o maior assentamento urbano do país, que fica em Minas, está prestes a ser regularizado e pode se tornar um modelo nacional. O Ministério da Transparência divulgou o resultado da avaliação de 1.400 unidades do Minha Casa Minha Vida. Mais da metade dos imóveis apresentou defeitos na construção. As rachaduras ao redor de todos os 16 prédios deste condomínio tiram a tranquilidade de quase 300 moradores. O muro também está ameaçado. Só nesta rua são 6 condomínios com mais de 1.000 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Os problemas começaram logo após a entrega das chaves. O que era para ser uma moradia boa para uma pessoa de baixa renda vai, com o tempo, se tornar um transtorno para todos, porque eles usam materiais de péssima qualidade e fazem uma obra de qualquer jeito, sem planejamento, sem material de qualidade. Para avaliar o grau de satisfação dos moradores e tentar diminuir os problemas, o Ministério da Transparência e a Controladoria Geral da União avaliaram 77 empreendimentos ou contratos assinados com a Caixa Econômica Federal e as construtoras. A avaliação, feita em 12 estados, concluiu que mais de 56% dos apartamentos vistoriados apresentam problemas estruturais, como trincas, vazamentos, infiltrações e paredes tortas. As obras ainda estão dentro do prazo de garantia. As rachaduras fora do prédio provocam infiltração nos quartos. Um problema para a Joana e para a filha de 1 ano e meio. A parede está úmida, como você pode perceber, e aí, quando chove lá fora, piora, né? E minha filha, com essa parede sempre úmida, ela sempre está doente, né? Se houver muita demora, após 5 anos, sem qualquer manifestação dos condôminos ou do condomínio, haverá prescrição, ou seja, eles perderão o direito de reivindicar os reparos. Vívia não teve resolvidas a infiltração no banheiro e a rachadura na área de serviço e terá que bancar a obra por conta própria. O governo, que é responsável pelo projeto Minha Casa Minha Vida, ele tem que cobrar das construtoras. Senão elas vão deixar dessa forma, prejudicando os moradores proprietários. Apesar dos problemas, mais de 33% dos entrevistados disseram ter um nível de satisfação alto e mais de 47% médio. O resultado pode estar relacionado aos reparos providenciados pelas construtoras. Em nota, o Ministério das Cidades disse que os dados foram colhidos em 2015, antes das mudanças de regras apresentadas pela atual gestão, anunciadas no primeiro semestre deste ano. O maior assentamento urbano do país, que fica em Uberaba, está prestes a ser regularizado. A Coab vai coordenar o projeto. O presidente da Companhia de Habitação de Minas Gerais esteve em Uberlândia para conhecer melhor a área e os moradores do local. Em visita a Uberlândia, o presidente da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, a Coab, explicou o trabalho que deve ser feito em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia e a Prefeitura Municipal. O objetivo é regularizar o assentamento do Glória, uma área de 64 hectares ocupada no ano de 2012 e que hoje conta com cerca de 15 mil moradores. O objetivo é iniciar o conhecimento, as tratativas com o movimento, com a universidade, com a prefeitura, aguardando a decisão que certamente será favorável do juiz da 2ª Vara Federal para que a gente possa iniciar os trabalhos através da Coab representando o governo do estado. O assentamento do Glória hoje é a maior ocupação urbana do país. Após a autorização da Justiça, o objetivo da regularização da área, encabeçada pela Coab, é tornar o projeto um laboratório para todo o Brasil. A ideia é que cada família assentada pague pelo terreno. Nós estamos muito esperançosos de que o juiz decida isso o mais rápido possível, para que a gente possa ainda esse ano dar essa tranquilidade para aquelas famílias que lá estão. Neste sábado, o apresentador Paulo Navarro recebe o diretor-geral da VB Comunicação, Paulo César de Oliveira. Há mais de 50 anos, Paulo atua na imprensa brasileira. Já passou pelos principais jornais de Minas Gerais e do Brasil. Em 2009, passou a integrar, junto com os 2 filhos, Gustavo César Oliveira e Paulo César Alquimim de Oliveira, a equipe da VB Comunicação, que é responsável pela edição da revista Viver Brasil, Jornal Tudo BH e Rede de Entretenimento Digital. Anote aí, o programa DNA é amanhã às 6:50 da noite. Não perca!
E veja a seguir, a Miss Minas Gerais já está pronta para disputar a coroa de mulher mais bonita do país. Amanhã tem o Miss Brasil. A gente fala sobre isso daqui a pouco. E no próximo bloco, moda e solidariedade estão juntas no Proação Fashion Day. A plateia confere os lançamentos de verão e a renda gerada ajuda crianças em situação de risco social. Um dos mais tradicionais eventos beneficentes realizados em Belo Horizonte, o Proação, sentiu o impacto da crise econômica. Segundo os organizadores, tem sido necessário trabalhar mais para manter as atividades sociais. Mas na festa anual realizada ontem no Palácio das Artes, o capricho dos anos anteriores se manteve, com destaque para o espetáculo de balé estrelado por crianças e adolescentes. Música, charme, beleza, tendências, tudo em um mesmo palco do Palácio das Artes. A trilha sonora ao vivo ficou por conta de Tiago Abravanel. É o Proação Fashion Day que chega à 10ª edição. Famoso por reunir importantes nomes do mundo da moda, o evento possui uma causa nobre. Tradicionais grifes desfilam as apostas para o verão e a venda dos ingressos é revertida para o Proação, que atende crianças em situação de vulnerabilidade. É um trabalho todos os dias com as crianças, né, com o projeto, e esse ano ainda mais difícil, né? Eu acho que nós lutamos mais, tivemos que trabalhar mais, batalhar mais, mas é muito importante, todo mundo já espera, né? E o retorno é exatamente para ajudar as nossas crianças. Um dos momentos mais esperados do evento é a apresentação do corpo de baile do Proação, formado por crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos. Elas se dedicaram, se prepararam por meses para essa grande noite. Eu me sinto muito importante. A gente fica meio assim boba para apresentar. É muito gostoso saber que a gente está fazendo uma causa nobre, a gente está participando de uma causa nobre, né? E no palco, o espetáculo tão esperado. Mas em noite de solidariedade, a atual situação de instabilidade econômica do país também foi destaque. Isso tem prejudicado demais o terceiro setor. Então nós estamos lutando bravamente, assim, com coragem mesmo, para manter essas crianças nas casas de acolhimento. Acho que a gente alavanca o nosso país um pouco, se cada um doar um pouquinho do seu tempo e um pouquinho do que ele tem, que não vai fazer tanta falta. A gente juntando, a gente consegue agregar muito mais. Belo Horizonte se prepara para receber entre os dias 22 e 27 de agosto mais um Cine BH, Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte. Na 11ª edição, o evento está consolidado entre os principais festivais de cinema do Brasil. 101 filmes e não 1001, como dissemos ontem, serão exibidos na mostra, que também vai oferecer uma programação cultural que inclui exposições, cine, concertos, performances audiovisuais e musicais e shows para toda a família. As atividades artísticas acontecem em 5 espaços da capital mineira e toda a programação é oferecida gratuitamente ao público. A programação completa, inclusive, está no site cinebh.com.br. Amanhã é dia de torcer pela nossa Miss Minas Gerais 2017, Jéssica Porto, no concurso Miss Brasil. Pela primeira vez, a premiação vai ser realizada fora de uma capital, na cidade de Ilhabela, litoral de São Paulo. 27 lindas mulheres estão em busca da coroa de mais bonita do país. Raíssa Santana, atual Miss Brasil, vai coroar a sucessora em um dos teatros mais inusitados e exuberantes do Brasil, o Teatro Vermelhos, localizado em meio à beleza paradisíaca da Mata Atlântica. E você vai poder conferir tudo na nossa transmissão ao vivo, que começa às 10h30 da noite. Quer participar da premiação? Então acesse o site band.com.br/Miss Brasil e escolha a sua candidata. Bom, e nós ficamos por aqui com o Jornal Band Minas. Eu agradeço a sua audiência ao longo de toda essa semana e conto com você, claro, na segunda-feira. Tenha um ótimo final de semana e até lá.